Olá, olá a todos, estamos aqui mais uma semana, mais um episódio do Como Cheguei Aqui, o nosso videocast, podcast de carreira, de empreendedorismo e de gestão. Hoje, comigo aqui pela primeira vez, eu tenho o prazer de dividir a mesa com a Giovana Balottin, que é responsável pelos novos negócios em educação aqui na Exame. Giovana, muito obrigada por topar o convite e estar aqui comigo hoje no Como Cheguei Aqui. Obrigada eu, espero contribuir, estou muito feliz, muito lisonjeada de estar fazendo parte dessa mesa hoje. Bom, a Giovana vai trazer uma perspectiva muito bacana que a gente sempre costuma trazer aqui, que é justamente o ponto de vista de habilidades profissionais, carreira e educação, que é uma coisa que a gente trata aqui, vez ou outra, vez sim, vez não, né? Aqui no nosso videocast. Agora vamos falar um pouquinho do nosso convidado. Hoje com a gente aqui é o Jorge Reis. Ele é CEO da Eventim, aquela plataforma de venda de ingressos online. Você já deve ter ouvido falar em algum momento. Se não ouviu, essa vai ser uma ótima oportunidade para a gente detalhar um pouquinho melhor como esse mercado funciona. Jorge, muito obrigada aí pela tua presença. Obrigado pelo convite, Maria Clara e Giovana. Jorge, vamos lá, né? Eu fiz aqui uma breve apresentação do qual é o cargo que você ocupa hoje, né? Como CEO da Eventim, mas você tem uma longa trajetória até chegar aqui, né? Conta um pouquinho da tua formação. Você já trabalhou aí antes do setor de entretenimento em setores meio variados. Você estava conversando aqui com a gente que você já foi até petroleiro. Conta pra gente que história é essa. Já. Tá falando, né? Com 14, 15 anos eu fiz escola técnica, eu venho de uma família de classe média baixa lá do Rio, sou carioca. Minha mãe professora, meu pai comerciário. E com 14, 15 anos, minha grande vontade era ter um emprego estável, né? Eu fiz escola técnica, na época mecânica, fiz um estágio ainda com 16 anos, 17 anos no Senai. E com 18 anos eu fiz um concurso para a Petrobras, que era o grande sonho da minha vida. Passei nesse concurso. E trabalhei 3 anos, 1 ano em refinaria e 2 anos e meio em plataforma. Mas lá dentro eu descobri que não era aquele sonho, não era um sonho meu, era um sonho de outras pessoas, né? Assim, de quem estava lá, sem mérito e demérito, para quem continuou, vários amigos estão lá até hoje, alguns aposentados, mas enfim, eu estava lá dentro e eu vi que não era muito a minha, principalmente trabalhar embarcado, eu queria estudar, fazer faculdade, era difícil, né? E busquei algo que tivesse uma empregabilidade maior, juntei um dinheiro na Petrobras, fiz um concurso para um vestibular para a PUC do Rio, peguei uma bolsa e pedi demissão. Com 21 eu estava entrando na faculdade de tecnologia lá na PUC. E é importante você trazer um pouco disso, a gente fala disso com frequência aqui, que é a questão de, é muito difícil você definir qual é o seu sonho profissional tão cedo. Né? Às vezes a gente começa por uma trajetória e decide que não é, que a gente está vivendo o sonho de outra pessoa, justamente o que você disse, né? E realmente, né, a gente precisa desmistificar esse estigma que a gente tem de vamos decidir logo de início o que a gente vai fazer pro resto da vida, e principalmente quando a gente está falando de uma coisa tão tradicional quanto é concurso. A gente sempre coloca nossa, vou ter estabilidade, vai ser incrível, e bom, depende do perfil, né? Depende também. Depende do perfil. Aí tem a questão do autoconhecimento, né? Lá dentro eu vi que não era o que eu queria. Uhum. Você não consegue criar, inovar. Está dentro de uma grande empresa, né? Trabalhava com operação, então não dava para inovar, né? Senão eu explodia a plataforma. Então tinha que ficar dentro da rotina e dos metros. Correria esse risco. Mas é muito cruel, né? Eu acho até, eu tenho 3 filhas, né? Uma está com 18 anos agora, tem 31, 18 e 16. E é muito cruel, com 18 anos, né, você tem que decidir, sem se conhecer, né? Sem ter um autoconhecimento, você passou pela escola, tem que decidir o que você vai fazer na sua vida, né? Então, por isso que eu acho que aqui você deve pensar no que você está sendo naquele momento, né? E não o que você é, né? Então, você estar... E essa coisa é fluida, porque você vai se conhecendo cada vez mais, você vai buscando outras profissões, outros desafios, né? E você muda também, né? Alguns valores são básicos, continuam contigo, e outros vão mudando, né? Então é interessante você, é claro, todo mundo, né, precisa trabalhar, precisa ter algo, né? Tem que ver o lado financeiro também, mas é importante você ir buscando uma empregabilidade dentro
das suas competências e das suas vontades, principalmente, assim, né? o que te Vontade é satisfaz essencial, também. exatamente. Mas qual que foi a grande virada de chave para você, assim? Como foi que você chegou assim tão jovem, né? Porque a gente fala que autoconhecimento é uma coisa que às vezes leva a vida toda e às vezes a gente nem consegue chegar num nível satisfatório disso. Você já ali com 18, 19, 20 anos, já dentro da Petrobras, qual que foi a virada de chave para você perceber como você conseguiu chegar a esses mecanismos assim de autoconhecimento tão jovem para enfim, perceber que não era o que você de fato queria ali? Como é que você chegou a essa conclusão? Que aconteceu alguma coisa ou foi um processo assim? Eu acho que foi um processo, mas eu lembro que eu estava jovem, a maior parte também lá jovem naquela ocasião, e todo mundo falando, alguns falando, não, mas olha só, a gente vai ficar aqui mais 45 anos, a gente vai se aposentar. Aí eu falei, poxa, eu vou passar os melhores 25 anos da minha vida, parte embarcando 15 dias, né, isolado do mundo. E naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Eu tinha muito incipiente. Falei, não é isso que eu quero, não. E aí também eu comecei a perceber que era possível conseguir outras coisas fora. Eu não precisava daquela... Tem uma questão, eu sempre busquei uma empregabilidade minha para o mercado, e eu sempre tentei me posicionar com os meus conhecimentos, através de uma busca individual, para que eu pudesse não ficar fora do mercado. Ao mesmo tempo lá, eu pensei, poxa, eu estou aqui fazendo isso, daqui a 10 anos provavelmente eu vou estar fazendo algo similar, eu vou ter que estar preso a uma empresa. Ah, sim. Né? E o que vai ser dessa empresa no futuro, e se eu não for feliz dentro dela? Então, eu acho que você sempre tem que estar buscando essa empregabilidade, essas competências, para que você não fique à mercê ou preso, né? Vire escravo de si próprio, né? E é interessante a maneira como as coisas se conectam, né? Passado e presente nessa questão das habilidades. As habilidades ali que você tinha, enfim, embarcando há 15 dias ou mexendo ali na refinaria, enfim, você percebeu que elas talvez não teriam valor para o mercado de trabalho em qualquer outra empresa, porque era muito específico o que você fazia. Isso serve para hoje ainda também, né, de certa forma. Eu preciso me preparar de uma maneira não generalista, mas com habilidades que me preparem para outros setores, outros nichos, outras empresas, senão eu acabo ficando refém daquilo. Tem muitas habilidades, né? Muitas. Eu acho que é importante trazer isso, quanto a gente pode se lapidar, trazer essas habilidades e não ficar necessariamente, não digo estagnado, mas você acaba tornando muitas características, um improvement de você mesmo, só que não necessariamente quando você sair daquela empresa você vai ter uma qualificação que o mercado procura. Então, como é importante essa educação proativa, né, da gente também procurar, seja ela na convivência, numa mentoria, a gente fala de cursos livres, mas a gente também tem todo esse mundo, esse ecossistema dentro dos nossos amigos, do nosso núcleo. Sim. Então, acho que também dá pra gente procurar algo do tipo. E sempre é tempo, né? Eu acho que você traz algo sempre que você era jovem, 21 anos, muito jovem para fazer essa troca. Mas acho se você quiser fazer isso hoje, ainda dá. Até hoje, sempre é tempo. É possível. Eu acho que aquela questão, se você está feliz e se vê feliz naquela situação, mesmo sendo uma coisa mais específica, você se vê feliz e não correndo muito risco em termos de empregabilidade a médio e longo prazo, eu acho que tudo bem, siga. Eu não me via feliz ali. Eu ficava imaginando vários cenários futuros. Eu falava, não sou feliz em nenhum desses cenários. Então, eu acho que eu vou ser feliz e vou estar sempre... Que tem uma coisa que é mais forte do que a gente consegue controlar às vezes, né? Eu vou estar sempre com um potencial que eu vou querer desenvolver e eu não vejo esse espaço aqui dentro. Então, é difícil, né? Você está buscando o que você pode, o seu autoconhecimento, os seus potenciais sem conhecer e tentando olhar numa perspectiva futura como que você vai poder desenvolver e se você vai estar confortável e feliz naquela situação. Mais uma vez, não é mérito nem demérito, não são características. Eu acho que entender suas características, suas vontades, seus anseios e tentar ir atrás delas, quando possível, às vezes não é, né? A gente num país que não é o nosso, com um sistema de educação tão precário, então tentar buscar um caminho da felicidade e da realização, né? Utilizando as ferramentas que você tem. E pulando aí um pouquinho, avançando um pouco no tempo,
Então você foi lá para a PUC, conseguiu essa bolsa e começou a estudar o quê? E ali você encontrou essa satisfação que você estava buscando? Ou ainda foi metade do caminho só? Foi parte do caminho, porque eu acabei optando pelo curso de tecnologia, de tecnólogo, na verdade, o curso à noite na PUC, porque permitiria que eu trabalhasse de manhã. Eu fiz o curso toda a noite e comecei a aprender programação, aprender banco de dados, aprender a questão toda. E comecei a desenvolver esses sistemas a partir dali. Dentro da faculdade mesmo, já tinha um embrião do que foi criado depois a Ingresso.com, porque naquela época a demanda era muito grande por programadores, como está hoje também, né? E a gente começava a fazer sistemas durante a faculdade, eu com meus depois futuros sócios da Ingresso, para várias coisas. Então não tinha nada a ver com entretenimento na época. Eu fazia, o primeiro sistema que nós fizemos foi para administradores de condomínio. Eu fiz um sistema para um ortopedista, a gente controlava equipamentos cirúrgicos, que equipamento, que peça estava em que paciente. Olha só. Depois fizemos um para uma farmácia e começamos a desenvolver e ganhar um dinheirinho assim. Durante o curso mesmo, ficava programando de madrugada. Vocês faziam por fora, né? Por fora, exatamente. E aí foi um embrião do que a gente criou depois. E como foi que você esbarrou nesse mercado do entretenimento? Assim, eu entendo que parte da motivação para criar uma empresa, enfim, é a questão da demanda e a necessidade do mercado, né? É gritante, alguém precisa fazer isso. Mas tinha alguma inclinação sua ou dos seus sócios para esse mercado? Era uma coisa interessante? Alguém já tinha alguma experiência nisso? Conta um pouquinho do início aí do que foi a Ingresso.com. Nenhum de nós tinha nenhuma ligação, foi o acaso mesmo, assim, foi, conforme eu falei, a demanda era por sistemas em geral, a gente desenvolvia tudo, né? Chegava, batia na porta, queria pagar, a gente desenvolvia, e se dividia. E um dos sistemas que nós fizemos, e aí eu já estava, foi em 97, 98, um dos sistemas que nós fizemos foi um controle de acesso para ingressos no antigo Metropolitan, que hoje é o Quali Hall, ali lá no Rio. Será que dá para a gente chamar o precursor do QR Code? É o precursor do QR Code, sim. Era um controle eletrônico de ingressos, que eles estavam preocupados, assim, enfim. E aquele sisteminha que nós preparamos nos habilitou. O mercado de cinema no Brasil era um mercado muito precário na ocasião, né? Você não tinha sistema, você tinha... Eram ingressos por cor, por tipo de ingresso, era totalmente assim, manual. E o mercado todo criou um processo, os exibidores no Brasil todo, eles criaram um processo de informatização das bilheterias e convidaram algumas empresas. Nós nos habilitamos, ou tentamos nos habilitar lá por causa do software de controle de acesso, que era uma exigência que tivesse roleta para poder controlar a entrada, evitar fraudes e tudo mais. Na época o mercado era muito informal, né? E aí eu tinha um sócio que programava muito rápido, ele fez o sistema em 3 meses, nós conseguimos testar e implantar em um cinema e começou. Na época não era nem Ingresso.com, era Interato, né? Éramos 4 sócios e aí nós começamos a entrar no mercado de entretenimento e cinema por aí. Em paralelo, aí eu fui me descobrindo também que eu era uma pessoa muito tímida na adolescente, super gago, super assim. Eu fui me descobrindo na Interato que o meu barato não era muito a parte de programação. Eu programava, né? Mas não era assim, era mais a parte comercial e estratégica. Então, o que eu curtia mesmo era pensar nos novos produtos, era ter relação com os exibidores, com os donos de cinema, com as empresas. E os meus sócios, ao contrário, eles não queriam isso, eles queriam programar. Entendi. E eu comecei... Você estava ali na linha de frente e sempre tem alguém no bastidor, na parte da tecnologia. Você se viu como a pessoa que era ali a linha de frente da conversa, da comunicação, da interação com esses representantes do setor. Exato. Eu tive um conselheiro, um coach mais velho na ocasião, que me ensinava e ia comigo nas reuniões, e eu comecei a gostar daquilo, né?
E aí era engraçado que o telefone tocava, era o diretor da empresa de cinema ou o presidente, ligava o meu sócio, Jorge, é fulaninho, fala você. Aí eu falava, ele queria continuar programando. E isso, a gente foi se descobrindo ali, né? E eu comecei a gostar, comecei a fazer contratos, comecei a olhar contratos, isso aqui é legal. E aí eu nunca me imaginei, né? Na adolescência, líder, empresário, executivo. Foi uma transição completa. Aí, você falou da questão das habilidades, então, de fato, que você gostava de fazer dentro do negócio, menos a parte tecnológica, né, técnica, e mais a parte de relação, de relação comercial, enfim, de comunicação. E a outra transição é justamente o fato de você lá atrás meio que abominar a ideia de empreender, enfim, queria uma carreira nunca passou sólida, pela minha cabeça. Queria uma estabilidade, né? Foi inclusive por isso que você prestou o concurso. E aí você teve essa mudança totalmente da água para o vinho, tanto em habilidades quanto nos caminhos que acabou seguindo profissionalmente, né? E muito tímido. Eu nunca imaginei que eu fosse curtir relacionamento, curtir pensar em estratégia. A coisa foi surgindo. Por isso que eu falei, quando você falou, entrou na faculdade, estava realizado, falei... Estava ali porque eu queria estar naquele momento que programação, sistemas e tecnologia era o presente e o futuro, né? Continua sendo. Mas depois eu fui descobrindo que eu gostava de outras coisas. Em relação a essas habilidades assim que você foi descobrindo, que tinha inclusive essa questão da oratória, da relação comercial, enfim, relação com os clientes e tudo mais, eu acho que é até legal ter uma perspectiva aqui dessa parte mais de gestão e carreira, que é o seguinte, o quão diferente é você descobrir no que você é bom e no que você tem aptidão dentro de uma empresa, e o quanto a tua liderança, ela te incentiva a descobrir isso. Então, há espaço para você se desenvolver, há espaço para você testar, se reinventar, porque você descobriu isso, mas o negócio era teu, era próprio, você tinha liberdade para fazer, para ser flexível assim. Mas o quão importante é as empresas terem esse espaço também para que os funcionários descubram no que eles são bons e como eles são bons, né? Sim. Sim, eu acho que é trazer da sua experiência também para os seus colaboradores, né? Acho que isso é de extrema importância. E eu também tenho uma curiosidade sobre isso, que é o fato de como você diz que lecionou, né? Então, acho isso muito incrível. Então, como você traz isso para os seus colaboradores e também dá essa oportunidade para eles, porque, querendo ou não, eles também entram no mercado, como você também entrou, assumem um compromisso ali, até talvez virar uma chave, ou talvez querer trilhar essa carreira toda junto com o Eventim. Então, também tenho essa curiosidade sobre... Conforme você falou, eu me formei um mês depois, fui convidado para dar aula na PUC do Rio, no curso que eu tinha me formado, de tecnologia. Comecei a dar aula com 25 anos e, mais uma vez, foi o acaso. Eu trabalhava com uma tecnologia na ocasião que permitiu isso, eles precisavam de um professor naquela área. Falei, ótimo, vamos lá, nunca imaginei, né? E me ajudou muito na área comercial também, e me ajuda muito no dia a dia, porque lecionar também é ter muita empatia, né? Você tem que entender, você está dando uma matéria para alunos que têm interesses diferentes, têm níveis diferentes, né? Vêm de formações diferentes. Então, por mais que você dê uma matéria única, né, você tem que tentar buscar e preencher cada lacuna ali de cada aluno. Eu acho que isso me fez desenvolver. Obviamente, eu fiquei mais solto, né? A primeira vez que eu entrei numa turma foi o caos, né? Era um anfiteatro com 55 alunos, né? Lotado. Eu fui caminhando e tremendo, né? Mas era uma turma de primeiro período, era uma matéria, organização de computadores, bem assim, assembly, portas lógicas, assim, uma programação bem baixo nível. Eu peguei o giz, botei meu nome e a matéria que eu estava lecionando, tremendo, né? Eu falei, hoje não tem condições de dar aula. Aí eu virei para eles e falei, o que vocês querem saber no mercado de trabalho? Vamos falar hoje sobre o mercado de trabalho. Eu falei, tem essa profissão, tem essa área, essa. Eu fui começando a encadear as disciplinas em cada matéria. Programação, análise de sistemas, banco de dados, E aí foi ótimo, que eu descontraí, eles também.
E o curso fluiu super bem depois. Bacana. Então, essa maneira também de como criar, né? Eu sempre tive um pouco isso, como criar ou tentar sair de uma situação. E, mais uma vez, eu estava ali emocionalmente mexido, né? E como que em algumas situações da vida profissional também, mudei de assunto, na vida profissional também, você tem que trabalhar a sua emoção, né? Para poder direcionar para onde a empresa tem que ir, ou para onde o grupo tem que ir, né? E entender que às vezes vai suar, vai tremer, vai falar, eu não sei para onde ir, mas eu tenho confiança que eu tenho condições de pensar, né, e chegar a um caminho. Então, eu falo isso com eles o tempo todo. E eu sou muito professoral também, tanto lá na Eventim, ou era na Ingresso, na MM, como também em casa, né? Minhas filhas, às vezes, quando falam, pai, você não está dando mais aula. Desconecta, né? Eu dei aula durante 15 anos, né? Eu parei depois, quando eu vendi a Ingresso.com para o Submarino. Eu vim morar em São Paulo e parei de dar aula, mas eu voltarei. Um dia, não, com certeza. Eu sou professor, né? Eu estou dando tempo. Estou professor, né? Já trouxemos isso aqui algumas vezes, né? Aqui no podcast, né? Pessoas que falam, eu não sou CEO, eu estou CEO. Então, essa é a minha posição no momento. Agora eu não estou professor, né? Mas estarei em algum momento. Estarei em algum momento. Voltando um pouquinho na questão da tua jornada profissional, você ficou aí, você e seus sócios na Ingresso.com, até que você vendeu a empresa aí para Submarino, né? Aí depois de uma década, mais ou menos. Mais ou menos. E depois disso, você teve várias passagens em outras empresas, mas me conta um pouco, assim, como que foi esse processo de abrir mão do negócio, né? O quão difícil ou não foi realmente abrir mão de um empreendimento próprio, o primeiro que você tinha aberto, e quais foram essas trajetórias que você foi seguindo até chegar hoje na Eventim, porque do mercado de entretenimento você não saiu mais, né? Não. Então, como que foi essas etapas aí entre uma coisa e outra também? Nós montamos a Software House no final da década de 90, criamos a Ingresso em 2000. A Ingresso era uma empresa bem inovadora na época, né? A primeira impressão de ingresso para cinema em casa que tem no mundo, quem saiba, foi aqui no Brasil, foi Ingresso.com. Online, porque lá fora tinha para você buscar nas bilheterias, mas assim, em 2005 fui procurado pelo Flávio Jansen, que virou um amigo, que era o CEO do Submarino, fizeram uma proposta. Foi mais difícil internamente entre os sócios do que para mim. Porque, você não estava tão apegado? Não estava. Desapega. Porque ao mesmo tempo, quando eu conheci o time lá do Submarino, eu fiquei tão apaixonado pela jornada deles também. Tinha acabado de fazer o IPO, né? Era uma galera muito empreendedora, muito inovadora, né? Todos lá. Estavam junto com o GP ainda. A oportunidade de fazer parte daquele time me encantou. Mais uma vez, era mais forte que eu conseguia controlar. Então, eu queria muito, muito vender, né? Nós íamos receber um dinheiro e, ao mesmo tempo, eu ia poder usufruir daquele novo ambiente. E foi um período legal, mas foi curto, né? Porque acabou depois com a fusão do Submarino com o Americanas, que virou B2W, né? Eu voltei para o Rio, né? E fiquei durante um tempo, 4 anos na B2W, até 2011, quando cansei do varejo, fui tirar um sabático e fiquei um tempo fora. Cansei do varejo. Porque nada contra, mais uma vez, né? Mal comparando lá com a Petrobras, mas o varejo eu não via muito uma capacidade, a minha vontade de inovar repercutindo dentro da empresa naquela ocasião. Acho que depois até mudou. Mas era muito uma cultura de varejo muito grande, muito intensiva em trabalho. Eu estava com as filhas pequenas, estava terminando o doutorado na época, com as filhas pequenas, estava ainda querendo dar uma dedicação maior à família, trabalhando muitas horas por dia, sábado, feriado, praticamente não tinha férias. E ao mesmo tempo, estrategicamente, eu não conseguia desenvolver outras coisas que eu queria, né? Aí eu falei, não dá. Aí eu me demiti uma vez, aí não pediram para ficar. E eu Te trouxeram de volta? Eu saí em 2011. Então, aí fui tirar um tempo fora, estudar um pouco, fazer nada com a família.
e voltei para outro projeto depois. E não te deu vontade de abrir um novo negócio em nenhum outro momento? Ah, Empreender novamente? Deu sim, deu sim. Todo momento. Todo momento. Inclusive, de vez em quando faz, né? Bate aquele aquela mosquitinho do empreendedorismo, ainda não te picou, mas ele está zunindo. Não, e mesmo na pessoa física, já fiz alguns investimentos em startup para participar de alguns processos. Conectado de alguma forma com esse universo, assim. Me encanta. E, mais uma vez, assim, é onde eu gosto, né? E onde eu consigo não só ficar mais feliz, mas onde eu acho que eu consigo contribuir mais nesse processo de inovação, de criatividade, onde eu consigo contribuir. Então, acho que também tem essa coisa de eu querer estar num lugar agregando, né? Não estar ali por estar ali, agregando e sendo agregado também, né? E sempre a motivação para mim do desafio, do novo, eu não consigo explicar. É uma coisa, mais uma vez falando, mais forte que eu consigo controlar. Às vezes aquela mosquinha passa, eu falei, pô, vou por aqui. Lá na PUC mesmo, eu criei o curso de empreendedorismo. Eram 3 cadeiras durante 4 anos, a gente lecionou com os professores, o curso está lá até agora. Na verdade, a primeira matéria fui eu que criei lá atrás. Era muito legal, mesmo dentro da área acadêmica, eu comecei a passar vídeos para meus alunos, fazer dinâmicas, e era uma coisa que eu passava naquela época vídeo ainda, que eu passava com vídeo, os professores ficavam, vai dar aula com vídeo, vou dar aula com vídeo. Aquele carrinho, né? Exatamente. Vou dar aula com vídeo. Como é que você consegue trazer isso, né? Isso hoje na Eventim? Que você fala um pouco sobre esse teu desejo de estar sempre inovando e criando esse impacto, né? Conseguindo enxergar isso. Como é que você aplica isso hoje na Eventim? Como CEO, você, por acaso, a Eventim tem alguma política de investimento em empresas do setor também? Ou é uma coisa muito mais sua como pessoa física ou como líder para os colaboradores? Como é que você consegue, na prática, exercer isso, tudo que você está contando? É interessante por ser uma empresa global, né? A Eventim está em 22 países, é a segunda maior hoje em venda de ingressos e promoção de eventos lá na Europa, principalmente. E aqui no Brasil é uma joint venture da Eventim Alemanha, que é uma empresa de capital aberto, com a Sony Music. 2 gigantes. E para mim, a experiência maior, quando eu estava há 1 ano e meio atrás, que eu fui convidado para ser CEO, foi o fato de ser a primeira vez que eu seria o head local, né, o CEO de uma empresa global. Nunca tinha passado por isso, e essa foi uma motivação, né? Estar dentro de uma empresa que nem a Eventim pode parecer até antagônico, porque eu tenho hoje a minha fila antes de desenvolvimento de sistemas de inovação era minha, eu controlava na Ingresso.com e depois na Tudos, que eu montei a Tudos depois. Hoje eu estou numa fila global, né, que eu tenho que argumentar com o CEO lá da Alemanha, que eu tenho que desenvolver aquilo para o Brasil, e o Brasil tem as suas especificidades, né, em relação à tecnologia e venda de ingressos também. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai buscando aqui projetos locais com parcerias com startups brasileiras e com promotores brasileiros também, produtores, né, para dar vazão a esse lado inovador que eu curto, mas, ao mesmo tempo, trazer valor agregado. Então, a gente está começando agora, por exemplo, até um estudo de impacto econômico. Bacana. Porque as empresas de venda de ingressos, tecnologia, elas permitiram um movimento que não era possível no passado de migração do cliente. Então, você tem eventos aqui em São Paulo, por exemplo, 70% vem de fora de São Paulo. Seria impossível, né, sem a tecnologia de venda de ingressos, um cliente de Manaus, né, de Goiânia, seria muito mais difícil comprar um ingresso no mesmo tempo, com as mesmas condições de um cliente de São Paulo, por exemplo, num evento ocorrendo aqui em São Paulo. A gente teve uma grande turnê internacional, que não só nós tivemos ingressos vendidos para todos os estados do Brasil, como para 54 países também. Uau! Então, você vê como tem esse deslocamento, né, em termos de... E como que isso traz um movimento econômico muito forte, né? Tem vários eventos nossos, são únicos, não posso citar especificamente,
Mas tem evento que desloca 70% de fora, 50%, 60%. Então, é uma mudança na área de entretenimento que não só ela possibilita, né, que as pessoas todas comprem, você movimenta o local também, né, restaurantes, hotéis, passagens aéreas e tudo mais, como também você traz um público maior para esse evento que está ocorrendo. E você teria uma restrição maior em relação a isso. E você enxerga a Ingresso.com de alguma forma como a precursora desse movimento? Assim, se não fosse, talvez, a Ingresso.com lá no passado ou empresas semelhantes, essa questão de democratizar o acesso a ingressos de maneira digital, talvez hoje não seria o que é. Eu acho que em relação a ingressos, sim. Foi bem disruptivo na ocasião, em 2000, 2001, né? Quando você podia comprar ingresso em qualquer cinema, a meia hora da sessão, né? Imprimir em casa. A impressão do ingresso em casa foi... É interessante, como a gente fez um investimento... Para fazer impressão em casa foi um investimento de menos de 5% do investimento total no software. Olha só, e parece que o mínimo acaba se tornando o máximo, né? E sem aquilo, eu acho que não teria sucesso a empresa. Né? Determinante, né? E depois lugar marcado também. Lugar marcado. O lugar marcado trouxe um valor maior para você que está comprando em casa. Você comprava e ficava na fila, né? E foi um movimento que no Brasil começou, eu acho que a Ingresso ajudou nisso também. Era um movimento que lá fora ele vinha recuando, né? Na Europa você tinha lugares marcados nos cinemas, mas eles vinham mudando para não marcado. Nos Estados Unidos poucos lugares tinham. Ninguém acreditava que no Brasil fosse pegar. E como que hoje engraçado, a totalidade hoje é difícil pensar em outra alternativa, outra realidade, né? Que não você se antecipar. Hoje em dia é difícil você pensar de ir numa bilheteria e comprar o ingresso, correr o risco de chegar lá e não ter mais, enfim. Então, olha só como essas pequenas mudanças tecnológicas, né, que foram sendo incluídas aí de uns tempos para cá, mudou a maneira, né? Todas elas mudaram a maneira como a gente hoje vivencia esse mercado de entretenimento. Eu queria encerrar aqui com uma pergunta que você já deve ter estar acostumado ou até preparado para essa pergunta, mas se você profissionalmente, né, olhando para toda a tua trajetória, se você pudesse voltar atrás no tempo, enfim, lá para o Jorge do passado, que você disse que sentia um pouco de medo de arriscar, mas depois descobriu que o risco era uma coisa legal, tanto na carreira quanto em termos de habilidade, né, de se arriscar, de fazer coisas novas, comunicação, uma coisa que você não imaginava que ia fazer, lecionar, enfim. Se você pudesse voltar lá atrás no tempo, que tipo de habilidades, não é nem o que você faria diferente, vou até mudar minha pergunta, mas que tipo de habilidades você diria lá para aquele Jorge? Procure desenvolver essas habilidades agora, porque no futuro elas vão ser determinantes para você. Acho que essa pergunta é importante até para quem está ouvindo, né, acompanhando aqui o episódio, também está de olho nesse tipo de habilidade e capacidade profissional para o futuro. A pessoa, às vezes, está querendo prestar um concurso e mudou de ideia com esse episódio. Ou ela está querendo trabalhar no mercado de entretenimento e tecnologia como desenvolvedor, enfim. Que tipo de habilidades você acha que seriam determinantes se você tivesse tido contato antes? Eu acho que a comunicação, negociação e a própria experiência de liderança maior. Eu acho que se a pessoa puder experimentar já na juventude, mesmo nos pequenos núcleos, se tivesse feito parte de alguns centros acadêmicos desde o segundo grau, porque tinha na minha escola e eu não fazia parte. Talvez eu tivesse me descoberto antes ou descoberto outras habilidades de comunicação, negociação, liderança dentro desses ambientes que são mais propícios a isso, né? É importante, a Giovana trouxe isso também, né? Da gente ter o contato aqui com esses grupos, essas interações sociais, que nem sempre é um curso livre propriamente dito. Exatamente. Às vezes o melhor curso livre que você tem é sentar numa roda de amigos e familiares e, enfim. Eu falo dos amigos, eu hoje tenho uma amiga que eu mentoro. Então, assim, uma pessoa completamente do meu círculo, que eu falei, poxa, eu preciso, né, treinar essa skill, poxa, eu também preciso, né, ter essa mentoria, então por que a gente não faz esse casamento? Então, acho que dá pra gente, no nosso próprio círculo, também buscar essas alternativas, até para pessoas que não estão já mais na faculdade, mas até na sua pós-graduação, no seu MBA, você tem pessoas, né, do mesmo nível, querendo ou não, profissional, quando a gente fala só
de nível profissional. Então, acho que dá para a gente procurar essas saídas de uma maneira mais fácil, mais acessível do que a gente imagina, né? Exatamente. Talvez buscar ambientes que te permitam se experimentar mais, se conhecer mais, né? Ambientes diversificados, que às vezes a gente vai muito naquele mainstream, né? E você acaba não conseguindo saber quem você realmente é em algumas situações diferenciadas. Experimente, faça várias coisas e tente se conhecer um pouco mais e ver a sua vontade, né? Profissionalmente também, se você for empreendedor, isso é mais importante ainda, né? Porque aquele primeiro MVP ou aquele primeiro produto que você quer lançar, inclusive junta ali uns detratores, porque, enfim, se você colocar só a sua mãe para te avaliar, vai estar maravilhoso, lindo. Mas é importante, né? Criar grupos diversos para ter opiniões diversas. E é importante entender que quando você está empreendendo, está inovando, também a chance de errar é muito maior, né? Você saiu da estrada asfaltada, então a chance de você cair é maior, mas a questão é cair, aprendi, levantei e vou de novo, né? Eu acho que e não ficar olhando muito para o erro. Eu sempre brinco, às vezes quando brinco lá com os funcionários também, com os colaboradores todos, falo, é que nem tênis, né? Você não pode ficar pensando na jogada que você perdeu, senão você não vai ganhar jogo nenhum, né? Perdeu, passa para frente, né? Analisa e passa para frente. Então, um pouco também nisso, né? Empreender tem que ter, né? Psicologicamente, tem que segurar, porque a chance de cair é maior. Sim. Então, tem que... E eu acho que quando você fala de habilidades também, é como a gente precisa se capacitar nas habilidades que a gente tem dificuldade. Que eu acho que isso é um fator muito importante, que a gente às vezes tenta se prender no que a gente é bom. Então, a gente quer aprender mais do que a gente é bom. E não necessariamente. Hoje, com a tecnologia, né, a gente precisa de profissionais plurais, né? Então, é o que você falou. Dos seus sócios, então você tinha um núcleo de tecnologia, de pessoas que sabiam o que estavam fazendo e você precisou migrar para um lado que não era a sua fortaleza. E se transformou na sua fortaleza, porque você necessitava, o seu negócio precisava disso. Então, acho que é importante, às vezes a gente vai só onde é mais fácil pra gente, né? Mas procurar cursos, procurar amigos que consigam trazer o lado que a gente tem mais dificuldade, aflorar esse lado para que a gente trabalhe ele do autoconhecimento, como você tanto comentou. Muito bom ponto. E também a questão da empatia em grupos diversos. Uma empresa precisa de perfis, características diferentes para ela conseguir, na maior parte dos casos, ser bem sucedida. Então, aprender a trabalhar com pessoas diferentes, que às vezes são diferentes profissionalmente falando e pessoalmente também. É muito importante, né? Entender que aquilo é um time, né? E que se for todo mundo igual... Resultado igual, né? Resultado igual. Não vai acontecer nada. Não, perfeito. Jorge, eu queria finalizar aqui a nossa conversa, dando aí a palavra para ti. O que a gente pode esperar desse mercado de eventos, de digitalização, de ingressos, de teatro, de cinema, de shows, grandes turnês, enfim. Principalmente se a gente considerar estratégias da Eventim já para esse ano. O que você pode antecipar para a gente? O que é a expectativa aí mais quente? Tá, nós tivemos um período pós-pandemia muito forte no mundo todo, e no Brasil principalmente. Algumas dificuldades, obviamente, que acabou que quando nós voltamos, muitos fornecedores não estavam mais no mercado, enfim. Esse ano passado foi maravilhoso, foi muito forte, a demanda muito boa, muito desafio, né, para você poder colocar a empresa num outro patamar, todas as empresas, né, dessa área. Esse ano também, nós já abrimos alguns grandes shows. Eu diria que ainda há uma demanda reprimida em função da pandemia, alguns artistas que não vieram, que virão esse ano, aguardem. Aguardem. Alguns grandes artistas e algumas turnês aí que estão anunciando como as últimas. O mercado profissionalizou muito de uns anos para cá. Eu acho que também em função das Olimpíadas e da Copa do Mundo, hoje o Brasil é colocado como um player relevante no mercado internacional de entretenimento e cultura. Primeiro porque a demanda é boa, depois nós temos bons ou melhores equipamentos que há 10 anos atrás, estádios, venues e tudo mais, mão de obra especializada e fornecedores também especializados. Então, o que a gente pode antecipar é que o Brasil hoje é um mercado que não é mais secundário, visto como marginal, como era há uns anos atrás.
as turnês tendem a vir mais para cá, as grandes turnês. Nós vimos recentemente Coldplay, RBD virá, né? E vários outros grandes artistas. Coldplay foram 11 shows que nós abrimos, temos demanda para mais. Né? RBD tivemos 700 pessoas tentando comprar, né? E você acaba lidando com essa emoção, que acaba que a gente frustra mais do que consegue atender. Mas eu diria que o Brasil hoje, mais importante, o Brasil hoje tem um ecossistema, né, que permite que os grandes artistas venham, não só em termos de estrutura, como em termos de demanda também. Uhum. Não, perfeito. E também em termos de infraestrutura tecnológica, a partir dessas parcerias com startups que você mencionou e essa questão da mão de obra qualificada, a ideia é que as plataformas estejam cada vez mais preparadas para essa demanda que está por vir. Né? Então, se você ficou preso numa fila de ingresso, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Em algum momento, você vai conseguir, porque tem muita gente trabalhando para que tudo seja mais ágil, né? É muito investimento. E é muito investimento. É muito investimento. Eu diria que a venda de ingressos dentro da área de e-commerce, eu diria que é o negócio mais desafiador para a tecnologia. Porque eu já fui do submarino, né? E eu vejo que é um momento que a porteira abre e todo mundo quer comprar, né? Geralmente, conforme eu falei, nós tínhamos 700 mil pessoas, mais de 700 mil pessoas querendo comprar o show do RBD e ingresso para atender 55 mil. Né? Então, você vai ter 650 mil pessoas, né? Que vão ficar ali sem, vão ficar ali sem. Uma próxima. Mas é muito difícil, é uma tecnologia... Você tem que fazer muito investimento em segurança e capacidade para atender a alta demanda. Sim, sim. Perfeito. Jorge, muito obrigada pela tua participação aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Foi muito legal o papo, muito legal os insights que você trouxe em relação à carreira, autoconhecimento, apetite ao risco, né? Seja do lado de uma formação mais executiva, né? De uma carreira dentro de uma empresa, ou também empreendendo aí, como é o teu caso. Muito obrigada. Foi um prazer receber você. Obrigada, Giovana, também. Obrigada pela participação. Obrigada, gente, por ter acompanhado até aqui. Até a próxima. Obrigado.